Eu fiquei sabendo que ia palestrar numa reunião do PET, quando eu vi meu nome entre os palestrantes. Falei, nossa, que bom, né? Alguns de vocês já viram eu falando sobre MPENs e outros não. O título dessa palestra não vai rolar. Variou bastante. Eu pensei em algo mais provocativo, do tipo, tudo que você queria saber sobre o pênis e sempre teve vergonha de perguntar. Mas a ideia não era falar sobre tudo que você queria saber sobre pênis e só sobre MPENs, né? Nada vai funcionar aqui. Então, hoje, eu quero passar por esses 4 pontos. O primeiro é por que eu estudo a morfologia de MPENs. Por que me interessa estudar MPENs e por que eu quero convencer as pessoas a estudarem MPENs. A segunda, e aí que está atrelada à primeira, quais são as hipóteses de evolução de genitália masculina? Por que a genitália evolui? E sim, a genitália masculina evolui e muito. Depois eu vou falar um pouquinho do gênero Anolis, que foi o grupo que eu estudei no meu pós-doc, e ele é um grupo modelo. E a gente tem que pensar em grupos modelos quando a gente trabalha em biologia. E por que a gente estuda grupo modelo? Por que a gente usa um grupo modelo? E por que é interessante que a gente comece a ter grupos modelos tropicais para responder a pergunta de biologia evolutiva, e não só os grupos modelos que são tradicionalmente usados fora do nosso país. E, finalmente, quais são os processos que geram a variação nos MPENs. Então, essa é a minha ideia de hoje, para conseguir que vocês saiam daqui minimamente convencidos que MPENs são legais. Já ganhei o dia. Bom, aí a primeira pergunta, e essa pergunta, ela, em geral, começa em bar, né? Você é professora, você faz o quê? Dou aula de anatomia. E você estuda o quê? Eu falei MPENs. Então, por quê? Então, todo mundo quer saber por quê, né? Sempre. É claro que tem o óbvio, que a genitália masculina está correlacionada com reprodução. E, por consequência, a genitália masculina está correlacionada com especiação. Então, se a gente entende os fatores que promovem a diversificação da genitália, a gente pode entender, talvez entender, quais são os fatores que auxiliam e promovam a especiação. Mas, mais que isso, a genitália masculina, em particular, ela é muito variada quando a gente está olhando em animais que têm fecundação interna. Então, muitos animais têm genitália, mas os animais que têm fecundação interna, essa genitália masculina é extremamente variada. E por consequência disso, você tem uma... Ops. Não dá para ver muito, está de contraste. Bom, essa é a variação de MPENs encontrados na natureza. Vocês conseguem ver? Agora nada, né? Bom, os MPENs eles variam brutalmente. Isso é então, a genitália masculina. A serpente, lagarto, serpente, lagarto, tropiduros, anolis, talmídeos. Eles variam extremamente. Só os clamatas têm MPENs. Um par de MPENs. E quando eu entrei no doutorado, eu comecei a fazer sistemática filogenética e eu comecei a me deparar com esse tipo de variação. E a variação, eu queria que vocês se atentassem que tem ornamentação nos pênis. Eles são com cálices ou com espinhos. E os espinhos podem estar no corpo, podem estar aqui na base. Eles podem ter estruturas estranhas aqui atrás, espinhos no corpo, ou apêndices no apêndice. E aí ninguém conseguia me responder por que varia tanto. Para que serve tanta variação? E aí por isso que eu comecei a estudar MPENs. Primeiro porque eu me encantei com a variação da morfologia. E segundo porque eu queria saber por que varia tanto. E aí então... Não, eu vou... Comecei a primeiro tentar entender o que é o MPENs. Então o MPENs é um par de estruturas que estão dentro do corpo do esquamata, seja um réptil, seja uma lagarta ou seja uma serpente, tudo bem? E ele everte na hora da cópula, ele se enche de linfa e de sangue e everte. Ele é uma estrutura, hoje eu tô bem, com muitas estruturas e variações. Então vocês podem ter um MPENs simples, bilobado, levemente bilobado ou super bilobado, como é esse aqui. Ele pode ter espinhos, ele pode ter cálices, ele pode ter
cálices no corpo, espinhos, estruturas calcificadas, estruturas papilosas. E toda essa variação é usada desde 1820 para definir grupos dentro dos esquamatos. Então, as serpentes são definidas, muitas das famílias, baseadas em características de hemipênis. Muitos lagartos também são, apesar de ser menos estudado. Então, esse aqui é um artigo de 1960 que divide os grandes grupos de serpentes e mostra que, por exemplo, cada grande família, essa estrutura aqui que é o suco espermático, varia. Vocês estão vendo aqui que ela vem só para o lado direito, aquela bifurca aqui embaixo. Aqui ela para no meio, tem uma que vem para o lado esquerdo, que não está representado aqui. Cada uma dessas variações morfológicas é representada por um grupo monofilético dentro de serpentes. Então, o hemipênis varia de forma, ele é representativo de grandes grupos dentro de esquamata, mas ele também é representativo de pequenos grupos, então ele é espécie específica, eu já volto nisso. E aí, como é que funciona a cópula com hemipênis? Então, hemipênis são dois, e aí o nome hemipênis, por teoria, está errado, né? Porque quando primeiro se descreveu, você olhava duas estruturas de cópula, dois pênis, cada um com um sulco, eles não tinham um canal fechado para a passagem do esperma. Então, o que foi a maneira como eles descreveram? Junta os dois para formar um pênis na hora da cópula. E hoje se sabe que não. Então, o esperma corre pelo sulco, não passa por um canal fechado, e o macho usa um por vez. A teoria por trás é que, como vocês podem ver no desenho, cada hemipênis está ligado a um testículo diferenciado. Então, se ele alterna na hora da cópula, ele mantém um nível espermático mais ou menos constante. Considerando que eles são promíscuos, ou seja, os machos e as fêmeas copulam entre si várias vezes durante o período reprodutivo, a ideia é você manter o máximo que você conseguir do seu nível espermático para garantir a sua reprodução, o seu sucesso reprodutivo. Não vou conseguir ir para frente nenhum, né? Bom, o hemipênis também, diferente dos demais vertebrados que têm pênis, como eu falei para vocês, ele é o único que apresenta um sulco. Os demais, eles têm pelo menos uma parte do canal fechado, se não completamente fechado. E são os únicos que têm dois hemipênis. Os demais têm uma estrutura única. E aí vocês vão ver representados aqui as aves, e sim, a maioria das aves não tem pênis, mas algumas têm, por causa de alguns patos, que tem um pênis, inclusive, bem grande e diferenciado. Ele é circular. E aí, para um outro dia, existe uma discussão de qual é a origem dos pênis. Os pênis surgiram uma única vez dentro de amniota ou várias vezes? Mas é isso que eu vou dizer. Outra coisa que a gente sabe sobre hemipênis, e por que eles são interessantes, é que eles evoluem muito rápido. Na verdade, esse estudo foi feito por mim e alguns colaboradores, e a gente mostra que o hemipênis evolui 6 vezes mais rápido do que as outras características que a gente mediu. A gente mediu o tamanho de perna e a gente mediu o Dewlap, que é... Vocês já viram aquele lagartinho Anolis que tem um papo super colorido? É aquele papo super colorido, foi medido o tamanho disso. E aí o hemipênis evolui 6 vezes mais rápido. Isso aqui é um gráfico de distância euclidiana, onde você vê a distância da morfologia, de variação morfológica, de acúmulo de variação no tempo. Então, se em pouco tempo você acumula pouca variação, você evolui pouco. Se em pouco tempo você acumula muita variação, você evolui mais rápido. E aí a medida mostra que os hemipênis evoluem 6 vezes mais rápido do que as outras características morfológicas. Era meio sabido que a genitália evoluía mais rápido que as outras características. Só você olhar. Às vezes a gente vê... isso aí é só porque isso foi um sucesso, esse artigo, né? O pessoal adorou a ideia de que o hemipênis evolui 6 vezes mais rápido. Aí, aquela hora que a gente faz autopropaganda, eu tenho uma amiga que diz que você só faz ciência quando seu trabalho sai no I Fucking Love Science. E não saiu. Agora vocês fazem... Obrigada. Enfim, aí a gente mostrou. A gente já imaginava isso.
pensando em genitália como um todo, porque a gente via espécies muito próximas com uma genitália muito diferente. Então, espécies que não tinham quase variação morfológica, mas que quando você olhava a genitália era completamente diferente. Então, isso era um indicativo de que a genitália variava muito, tinha uma evolução muito rápida. E provavelmente, como eu falei lá no começo, ela está à frente do processo de especiação. Uma das primeiras coisas que varia deve ser a genitália, sendo uma barreira ou não para a reprodução. Então, esse trabalho é bonitinho porque ele mostra isso. E aqui, como eu estou falando para vocês, algumas espécies crípticas são reconhecidas só pela variação na genitália. Esse é o caso desse Anolis aqui, que esse grupo de pesquisadores da Alemanha está estudando. Aqui é um trechinho da América Central. Eles pegaram a distribuição desses lagartos em toda a costa. E eles viram que esse grupo aqui, bem ao norte, tem um pênis simples, bem distinto. Esse grupo mais central tem um pênis bilobado, mas ele é um pênis alongado. E quando você olha esse aqui bem ao sul, é um pênis bem curtinho e com bastante calos. E a partir dessas características e comprovação com análise de DNA mitocondrial, eles mostraram então que, na verdade, essa espécie que era considerada uma única, era, na verdade, 3 espécies crípticas de lagarto. Isso não é o único exemplo, a gente tem outros. Esse é um outro grupo de espécies, que é a Iphysa elegans, que também é outro lagartinho, e que eles começaram a identificar as populações, né, dentro do grupo, e a foto ficou uma meleca, porque é desse tamanho, mas vocês podem olhar no artigo, e eles mostraram, fazendo a comparação mais uma vez com os dados moleculares, que eram 4 espécies, na verdade. Mas o que é interessante nesses 2 trabalhos é que, morfologicamente, tanto Iphysa quanto a Anolis eram muito semelhantes morfologicamente, de morfologia externa. Aqui você tinha um polimorfismo de padrão de coloração aqui no DILEP, no papo, e aqui você não tinha nada. O que tinha de variação era a sobreposição de número de escamas. Então, você não conseguia diferenciar os grupos. Mas eles estavam distintos em áreas geográficas e quando se fez a análise de hemipênis, eles eram hemipênis muito distintos, com características bem peculiares. E quando se fez a análise molecular, se viu que, de fato, eram grupos de espécies críticas. Então, o hemipênis, e não só o hemipênis, mas a genitália como um todo, a genitália masculina de animais com fecundação interna, que isso fique claro. Então, por exemplo, Drosophila, isso acontece muito também, ela é usada como caráter taxonômico. E as pessoas foram acumulando uma quantidade enorme de conhecimento, de descrições sobre isso, mas muito pouco foi feito, principalmente quando se trata de vertebrados, de tentar compreender quais são as hipóteses, quais são os processos que geram essa variação. O que gera essa variação e o que mantém isso tão variado? E aí tem um primeiro trabalho que surge, e esse trabalho é antigo, ele, começo dos anos 2000, ele vai comparar, então, 2 famílias de lagartos, né, grupos próximos, e ele mostra que quando as espécies irmãs têm caracteres secundários, sexuais, bem distintos, você consegue que caracterizem os machos. Isso aqui não é um macho e uma fêmea, são 2 machos da mesma espécie, de espécies próximas, tudo bem? E um tem uma crista e um monte de coloração e o outro é mais simples. O hemipênis é muito parecido. E quando, pelo lado oposto, quando as espécies são machos de espécies próximas, são muito parecidos entre si, não apresentam caracteres secundários sexuais diagnósticos que mostrem de display, os hemipênis são muito distintos. E aí, a partir dessa característica, dessa descrição, eles propõem, então, que você tem um hemipênis como fator, obviamente, de seleção sexual. Alguma maneira, sexualmente, eles estavam sendo selecionados. Então, quando a seleção estava atuando na morfologia externa, o hemipênis variava menos, e quando a seleção sexual não estava atingindo a morfologia externa, estaria atuando no hemipênis. Tá, por quê? Então, eu fiquei na mesma, né? Tá, que lindo. Mas e por quê? Por que tem variação? O que mantém?
A variação de genitália não está presente só em répteis, como eu falei para vocês. Eu falo rápido pra caramba, né? Mas a gente estourou o tempo, então eu vou continuar no ritmo, tá? Isso aqui é variação de genitália dentro de grupos de mamíferos. Então vocês podem ver que a genitália masculina é bem distinta, ela é bem variável. E aí existem várias hipóteses para se entender por que existe essa variação. A primeira e a mais clássica, que todo mundo já ouviu falar, é chave-fechadura. A segunda, pleutropia, e finalmente seleção sexual. Vou falar das três. Chave-fechadura, ela é uma hipótese pré-darwiniana. De alguma maneira a gente ensina isso no ensino médio. É uma bobagem. Quer dizer, não é uma bobagem, porque ela é intuitiva. E por ela ser intuitiva, ela é muito simples de você entender. Então, o macho é a chave que se encaixa perfeitamente, tem uma forma tal que vai se encaixar perfeitamente na fechadura, que é a genitália da fêmea. Então, é uma questão de encaixe, e ela é uma questão que vai permitir, quer dizer, que vai impedir a reprodução de espécies que não sejam iguais. Então, um macho que não tiver o encaixe perfeito não vai se reproduzir com aquela fêmea. E a gente sabe que na natureza a taxa de hibridização é alta. É mais alta do que se achava, principalmente nessa época pré-darwiniana, onde o mundo era criacionista e os modelos eram aqueles feitos por Deus. E isso teria a função de impedir hibridização. Então hoje a gente sabe, primeiro, que a taxa de hibridização é mais alta do que a gente imaginava naquele período. E segundo, que existe variação interna dentro dessas espécies. Então existe variação intraespecífica. Então a gente tem mostrado que essa teoria, ela na verdade não está tão em voga assim. Mas ela continua sendo repassada, porque ela é extremamente intuitiva. E sempre que uma coisa é muito intuitiva, muito parcimoniosa, a gente tende a aceitar, mesmo que não necessariamente os dados estejam mostrando a mesma coisa. A outra teoria, que é a teoria de pleutropia, foi proposta por Maim. Muitos de vocês, se não ouviram falar, vão ouvir falar de Maim. Maim foi um grande pesquisador, um grande zoólogo, propôs várias coisas e várias estão caindo por terra. Mas enfim, pensou muita coisa. E é, por consequência, muito importante por ter pensado tanta coisa. E aí ele propõe que a genitália masculina, ela evolui de forma neutra. Nada está selecionando a forma. Que, na verdade, existem genes, que são genes pleotrópicos. Você sabe o que é isso? Então, é quando um gene codifica duas ou mais características fenotípicas. A gente pensa em morfologia para ficar fácil, mas pode ser uma questão fisiológica e morfológica, por exemplo. Então, um exemplo claro disso... Não é claro, mas enfim. Um exemplo disso, se você pensar a trissomia do 21. Eu sei que é um cromossomo inteiro, tudo bem? É só critério de exemplificação. Por favor, não saiam repetindo isso. Mas a ideia é, você olha uma criança com síndrome de Down, ela tem um conjunto de características que imediatamente você sabe que é aquilo, porque esse conjunto de genes codificando várias características. A pleutropia está falando de um único gene codificando várias características. Mas é a mesma ideia, tá bom? E aí o que ele diz é que essa característica X está sendo selecionada, tá? E aí o M-pênis, a genitália, vai sendo carreado arbitrariamente porque essa característica vai variando. Então a seleção impõe uma força numa característica e a genitália vai junto. Essa teoria é super criticada, porque como é que você escolhe? A gente não tem noção de quais são os genes que são pleotrópicos, aonde eles atingem, quais as características que estariam associadas. Mas, por outro lado, então ela é difícil de falsificar. Mas, por outro lado, existem vários trabalhos mostrando correlações entre estruturas que não eram pensadas de ter correlação e com a genitália. Então, ela é uma teoria que é muito debatida, mas que tem mostrado paulatinamente que pode ser que ela tenha razão. E, finalmente, seleção sexual. E seleção sexual a gente entende por escolha críptica da fêmea ou conflito sexual. A escolha críptica da fêmea foi proposta por esse cara aqui, que é o Everard, em 1985, aonde ele acredita que a genitália masculina ela tem a função de estimular a fêmea.
E quanto melhor ela estimule a fêmea vai ter escolha sobre a reprodução. Então, por exemplo, as fêmeas que fazem escolha por guardar o esperma. Ou, por exemplo, machos que colocam um plug na fêmea, impedindo que o próximo copule. E aí a fêmea consegue, às vezes, tirar esse plug se ela tem interesse em copular com outros machos. Então, essa teoria, ela propõe que exista uma coevolução entre macho e fêmea para a reprodução ser mais eficiente. E aí, por exemplo, é o caso aqui dos chimpanzés, que eles vão evoluir para um pênis cada vez maior, como a tentativa de tirar o plug que o macho anterior colocou. Então, o macho se reproduz, põe um plug, o próximo macho que tiver maior pênis tira o plug e reproduz. Em 2005, o Ankervest propõe uma teoria de seleção sexual que ela é, na verdade, um pouquinho mais técnica. Ela diz que a seleção sexual, na verdade, é como se fosse uma batalha armamentícia, onde a genitália, onde machos e fêmeas estão buscando controle sobre a reprodução. Quem decide, de fato, sobre a reprodução. Então, vai se criando artifícios morfológicos e variações morfológicas para garantir ao macho que ele consiga inseminar a fêmea e a fêmea que ela possa ou não decidir sobre isso. E aí isso pode chegar num caso tão extremo como é o caso desses besouros aqui. Não é um cara muito legal, que tem um pênis extremamente espinhudo e ele abdicou, se é que a gente pode dizer, de reproduzir na genitália feminina. Ele reproduz direto no abdômen. E aí vocês conseguem ver aqui, isso é o estrago que ele faz no abdômen da fêmea depois da reprodução. Ele insemina a fêmea direto no abdômen e aí ela fica completamente machucada, não consegue reproduzir novamente, garantindo o sucesso reprodutivo desse macho. Então isso, claro, que é o caso mais extremo, um dos casos mais extremos de conflito sexual, aonde a genitália. E qual que é a barreira máxima que a gente vai chegar nesse ponto? A barreira é quando a reprodução se torna deletéria à própria espécie. Então você variou tanto que você passa a matar a fêmea e aí a fêmea não consegue incubar esses ovos e reproduzir. Então esse é o limite dessa variação. Então isso também é uma característica de seleção sexual. E esquamata? Tirando aquele artigo que eu mostrei para vocês, pouco se sabe. Isso aqui é variação, né, dentro de esquamata, né? Pouco se sabe, de fato, quais são os fatores que geram essa evolução. Dentro de todos esses grupos possíveis que eu podia estudar, eu fui escolher estudar anólitos. Alguém sabe por quê? Tem uma ideia? Não, silêncio profundo. Eu fui escolher estudar anólitos porque anólitos é um grupo modelo reconhecido. Os anólitos, além de ser um cara super simpático, com esse julep todo colorido, eles são estudados profundamente em vários ramos da biologia. A biologia evolutiva, ontogenética, filogenética, morfológica. E os estudos mostram, bom, eles são um grupo bem distribuído, né, do sul da América do Norte até a América do Sul, mas em especial, o grupo do Caribe é de interesse de biologia evolutiva. E tem sido estudado há mais de 60 anos e, por consequência disso, se consagrou como um grupo modelo. Se sabe praticamente tudo sobre eles. Então, reprodução, padrão de morfologia, mas não sabia nada sobre hemipênis. Então, eu fui lá para tentar descobrir. Os anólitos têm de interessante, eles têm uma característica sexual secundária, que são os GLEBs, que são coloridos e variam em forma e em tamanho. São usados como sinalizadores de espécie, mas ninguém sabe se são usados de fato para atração de macho para fêmea ou se repulsão macho-macho. Eles também têm lamelas nos dedos, que auxiliam eles a escalarem as diferentes árvores e se manterem em posições fixas na árvore. E aí, dito isso, eles são interessantes porque no Caribe você reconhece o que a gente chama de morfotipo.
você reconhece que existem espécies que são maiores, estão no copo das árvores, espécies um pouco menores que estão aqui no meio, e existem espécies exclusivas de tronco e chão, e espécies de arbusto. E essas espécies acontecem repetidamente em cada uma daquelas ilhas que eu mostrei para vocês do Caribe. Então eles começaram a estudar os anólises e perceberam que eles são um grupo que tem revolução rápida, variação morfológica, ecomorfologia, então a morfologia e a ecologia estão casadas, e existia uma filogenia para o grupo. Mas ninguém sabia nada sobre a hemipênis, né? Então a primeira pergunta que eu fui fazer é: o hemipênis de anólise varia? E aí essa é a resposta. Baseado, comparado com o primeiro slide que eu mostrei para vocês, a variação é pouca, certo? Vocês olham e falam, mas tem bastante variação, na verdade, dá para discutir algumas coisas. De estruturas que tem só em algumas espécies, essa estrutura aqui ela é maior ou menor, mas a maioria deles ele é bilobado, com uma estrutura posterior, sem muita ornamentação. E aí, eu disse para vocês que uma das características que cai a hipótese de chave e fechadura é a presença de variação intraespecífica. Então, a primeira coisa que eu queria saber é: existe variação intraespecífica nos hemipênis? Existe variação intraespecífica em hemipênis de anólise? E aí a gente pegou, então, essas duas subespécies, é uma espécie única, elas não têm diferenciação de amostra de DNA muito clara, elas se distribuem de forma diferenciada. Então, aqui, pelos traços assim, verticais, a gente tem essa espécie Grahame, e aqui nos horizontais a gente tem Grahame aquário, e tem uma zona grande de hibridização. Então, na verdade, elas variam. E a única variação que tem entre elas é que uma é azulada, uma é esverdeada, e tem aquela cor que ninguém sabe se é verde ou azul, que são as do meio, né? Aí eu fui e medi várias características morfológicas. São elas: tamanho da coxa, tamanho, né, fêmur, metatarso, e o tamanho lá do julé. E aí em azul é uma subfamília, é uma subespécie, em vermelho a outra, e vocês podem ver, aqui tem até um pouquinho de variação, mas a variação é mínima entre as curvas, certo? Tamanho da estrutura, tamanho do corpo, tá? Vocês concordam que não tem quase variação nenhuma? E aí eu medi os hemipênis. E aí, como vocês podem ver, as curvas são distintas. Não são extremamente distintas, é tudo a mesma espécie, mas existe variação intraespecífica. Então esse é o primeiro artigo que mostra que em hemipênis existe variação intraespecífica. E por que isso é importante? Porque hemipênis tem sido usado para taxonomia e definição de espécie o tempo todo. Então a gente tem que fazer definição de espécie, mas com algum cuidado, já que existe variação intraespecífica. Como é que você resolve isso? Aumenta seu número, por exemplo. Não descreve uma espécie com uma estrutura, né? Pode haver variação. Mas e aí? Continua com o mesmo problema, né? Qual é a evolução e a evolução da forma dos hemipênis? Quais são os processos? O que gera? O que mantém? E aí eu estava lá fazendo meu postdoc e saiu esse artigo mostrando que o hemipênis, esse é um artigo que sai na Nature, não fiz parte dele, é uma pena. E aí ele mostra a evolução de genitália, de pênis, né? Em ratos, nos lagartos anólis, em serpentes, em serpentes domésticas, né? Que são a corn snake, a elaf, sabe? Aquela que o pessoal usa de pet. E aí eles mostram nesse artigo que o pênis e os membros posteriores, eles têm o mesmo brotamento durante o desenvolvimento ontogenético. Surge o mesmo broto lá, e aí desse broto inicial vai se diferenciar um brotinho para virar hemipênis e um brotinho para virar as pernas posteriores. E isso é um resultado super legal, e isso se mantém evolutivamente em todos os vertebrados que têm pênis, tudo bem? E até os que não têm, porque depois mostraram que em Sphenodon, quem já fez anatomia já ouviu falar de Sphenodon, que são as tuataras,
Elas não têm pênis, elas são grupo irmão lá das serpentes e dos lagartos, mas elas têm o broto com os dois pênis. Aí o broto de hemipênis regride e surgem só as patas posteriores. E no caso das serpentes, o broto de pata regride e o hemipênis se mantém, tá? Mas ele surge, ele está ali presente na mesma região. E nessa foto vocês vão ter que acreditar em mim, né? Aí eu voltei lá, escolhi as espécies. Aqui é o Caribe, né? De Jamaica e Porto Rico, para pegar duas ilhas, então replicar o experimento. Essa é a variação presente nos anólises, então vocês podem ver que eles variam de tamanho, proporção e posição, é ecomorfologia. Então a gente pegou algumas espécies de tronco, algumas lá de copa de árvore, maiores, menores, com diletos maiores ou menores. E viu a variação da forma do hemipênis. Então isso eu peguei vários hemipênis para cada uma dessas espécies e fiz uma análise de morfometria geométrica usando contorno, sem usar marcos exclusivos, mas sim toda a forma do hemipênis, porque é difícil definir marcos aí. E aí, quando você olha e compara a variação da forma dos hemipênis dentro das espécies de anólises do Caribe, existe um tanto de variação significativa, certo? Vocês concordam comigo? E eu fui pegar essa variação aqui e tentei correlacionar com todas as características possíveis e imaginárias que eu conseguisse ter sobre eles. Distância genética. Tamanho do corpo, tamanho da cabeça, tamanho dos membros posteriores, ecomorfologia, então se ele era de tronco, se ele tinha uma forma assim, número de lamelas e volume do testículo. Antes disso, então, quando a gente compara a variação da forma, então você vê que tem uns grupos que são mais distantes, outros grupos que têm a forma mais próxima. Isso aqui é a filogenia lá de anólise colocada nesse espaço que a gente chama de espaço da forma. O que isso quer dizer? Eu queria saber, com essa primeira pergunta, um grupo que é um grupo irmão, todo mundo tem o mesmo ancestral, tem o hemipênis parecido? Eu ia ver lá como se fosse um buquezinho de flor. Uma haste e todo mundo saindo aqui. O que está me mostrando aqui é que isso aqui, tá vendo que parece uma cama de gato? Os ramos da filogenia estão todos assim embaralhados. Isso quer dizer que a variação da forma não está relacionada com o surgimento e a variação do processo de especiação. Então, espécies muito próximas não têm um hemipênis parecido. Espécies próximas variam de forma de hemipênis. E é isso que isso aqui está mostrando. Mas enfim, e aí eu queria saber quais eram as hipóteses que de fato moviam a variação encontrada no hemipênis. E aí podia ser seleção sexual ou pleotropia. Eu parti do pressuposto que chave fechadura não era, já que eu já sabia que tinha variação específica dentro de alguns grupos. Tá? Se o hemipênis tivesse sobre seleção, sobre atuação da seleção sexual, era de se esperar que existisse uma correlação entre tamanho do hemipênis, a forma do hemipênis e o volume do testículo. Vocês concordam? O volume do testículo está diretamente relacionado com o processo reprodutivo, está diretamente relacionado com o ato de seleção sexual. Então, um testículo maior pode gerar uma forma muito distinta que vai promover maior variação do hemipênis. Essa é a teoria por trás. E a outra coisa é que o hemipênis poderia estar relacionado ao tamanho dos membros se a variação do hemipênis tivesse relação para pleotropia. Por que pleotropia? Lembra que eu mostrei para vocês que os hemipênis e os membros eles saem do mesmo broto ontogenético? Se eles saem do mesmo broto ontogenético, eles podem ou poderiam dividir e compartilhar genes que codificariam as duas estruturas. Então, a pleotropia poderia explicar a variação encontrada nos hemipênis. Então, eu testei forma do hemipênis versus tamanho do testículo versus tamanho dos membros. Vocês têm mais um monte de outra coisa que não deu em nada. Mas, enfim, a gente vai testando. E aí, esse é o resultado. Quando eu comparo a forma do hemipênis
com o testículo não tem correlação. Nenhuma. A correlação, para dar correlação, tem que ser P menor que 0,05. Quer dizer, meio quase. Quando eu comparo a forma do pênis, do hemipênis, com os membros posteriores, o metatarsus e o fêmur, existe alta correlação. E quando eu comparo com a morfologia, a correlação está um pouco melhor do que essa, mas continuo sem correlação. Tá? O que esses dados me mostram? O que esses dados sugerem? Bom, para mim, a ecomorfologia é uma característica. Essa correlação, na verdade, ela está sendo influenciada por metatarso e fêmur, porque eles variam dependendo da morfologia e da ecologia do animal. Mas ele está sugerindo, provavelmente, que o hemipênis está sob influência de pleotropia. Que o tamanho dos membros posteriores tem correlação clara com a forma do hemipênis. Olha, tá. A primeira reação que eu tive foi chorar com isso, né? Porque eu não estava, na verdade, achando que isso era muito certo, não. Eu fui falar com o meu orientador e ele achou que eu estava errado o trabalho. Aí eu refiz tudo. Continuava dando os mesmos resultados. E aí, esse artigo sai em 2015 que mostra que não só o hemipênis e os pênis de outros animais vertebrados surgem do mesmo bulbo, mas que eles compartilham uma série de genes. Existem uma série de genes que codificam e que garantem o surgimento do membro posterior e garantem o surgimento do hemipênis. E aí uma crítica que vinha a isso, mas cobra não tem pata e tem pênis, certo? Tem um hemipênis lá e tem um hemipênis super variado. Como é que você responde isso? Você responde isso porque as estruturas que codificam, então na verdade você tem os genes que ligam e desligam o surgimento de uma estrutura de ontogenia, eles estão presentes, eles só estão desligados. E eles estão presentes quando se faz o genoma das serpentes. Então os genes estão lá. E aqui isso aqui é um MEV feito aqui no laboratório, no meu laboratório, feito por um grupo de alunos, né, que vocês conhecem alguns. O Anderson e a Lorena fizeram. E aqui o primeiro bulbo, essa parte aqui mais posterior vai dar origem, vai desenvolver o membro posterior, e tá vendo essa aqui é o que vai dar origem à genitália. Se você continua seguindo aqui, você já tem o membro e aqui você tem a genitália. Se você continuar, esse é o broto do que vai ser o hemipênis. E aí esse é o hemipênis quando o embrião está na fase 42, que é um pouquinho antes dele eclodir, ele inverte o hemipênis de novo, ele não nasce com o hemipênis para fora, e aí você vai ter o hemipênis para dentro. Então, esse é um desenvolvimento de hemipênis de Tropiduros torquatus, que é o calango que tem aqui. Esse é um trabalho sendo feito no laboratório. Bom, e aí, tá, o que eu faço com essa informação toda? Só que eu já preparei hemipênis à beça, né? Já olhei hemipênis bastante. E eu sempre fiquei muito encucada com o fato de que as cobras variam mais que os lagartos. E aí eu tive a resposta. Quando a gente compara dois grupos, aqui de serpentes, aqui de lagartos, o grupo Anolis, e aqui são os colubrídeos, é uma comparação grosseira, porque a Anolis é um gênero e aqui é uma família. Mas eles foram escolhidos porque eles diversificaram exatamente no mesmo período. Então, o período de diversificação é o mesmo. Aqui você especiou mais e chama tudo de um gênero só. E tem uma discussão taxonômica gigante, porque tem gente que não quer que isso vire vários gêneros, porque a gente tem um estudo biológico. Porque, como eu falei para vocês, a Anolis é um grupo modelo. Então eu falo, eu estudo Anolis, você sabe quem é. Eu estudo, já nem sei mais o nome, sei lá, não sei falar. Aí ninguém sabe o que é, não sei nem falar. Quando você divide a Anolis em vários gêneros. Então eu peguei dois grupos, porque a Anolis que eu tinha estudado era mais fácil. E um grupo de serpentes que diversificaram exatamente no mesmo período, ambos da América do Sul, ambos amplamente distribuídos na mesma região, tá? Esse grupo aqui é formado pelas quirônios, pela caninana, pela mastigodrias, que é a jararaquinha, aqui é Spilox, que é um do grupo também. E eu comparo os hemipênis, de alguns só para vocês verem,
Essa é a variação que eu vejo dentro de serpentes e essa é a variação que eu vejo dentro de anólides. As serpentes variam muito mais. Isso aqui é tudo cheio de cálice. Aqui é uma área bem nua e lisa, muito espinhosa. Aqui quase não tem espinho. Esse aqui é quase bilobado. Esse aqui é afilado. E aqui tem variação? Tem. Mas ele varia muito menos do que eu estou vendo aqui. Certo? E aí por quê? Bom, aí eu não sei por quê, mas o que eu acho, e aí isso é minha hipótese, é que de fato a pleotropia, ela pode estar causando variação no hemipênis. Mas ela, na verdade, ela não está causando variação, ela está impedindo variação. Então, quando você... Deixa eu voltar lá. Então, quando você tem pernas durante o seu desenvolvimento, os seus genes que estão ligados à variação morfológica dessa estrutura variam um pouco. Porque existe uma pressão seletiva em perna. Você não pode acordar amanhã com 4 pernas. Isso vai ser deletério. Você não pode criar uma perna muito longa. Isso vai ser deletério. Então, existe uma pressão seletiva para que a variação nos membros posteriores exista, mas seja pouco. Quando eu paro de ter pernas, esses genes que estão codificando as duas coisas ficam livres para variar. Então, a genitália masculina de serpentes, comparativamente, ela varia muito mais do que de lagartos. Então, o que eu acho que acontece no caso de hemipênis? Que existem 2 fatores que geram variação e garantem, né, que mantém variação. Então, quem gera variação? Seleção sexual. Não tenha dúvida que é seleção sexual. A seleção sexual vai promover essa variação, tanto aqui quanto aqui. Isso é um fator. Seja por competição, seja por conflito sexual, ou seja por escolha crítica da fêmea. Até hoje a gente não sabe por que o hemipênis tem papilas, espinhos. É para estimular a fêmea? É para agarrar na fêmea? Para que tem? A gente não sabe. Por outro lado, o que vai impedir que o hemipênis varie tanto? A presença de pleotropia. Genes compartilhados com os membros posteriores. E enfim, o que eu quero que vocês lembrem de tudo isso que eu falei para vocês? Primeiro, hemipênis variam muito morfologicamente. Segundo, a pleotropia e a seleção sexual devem atuar em conjunto na variação da genitália masculina em lagartos e em serpentes, né? E eles vão manter e criar... ficou em inglês. E a pleotropia, ela vai... Então, enquanto que a variação sexual, a seleção sexual gera variação, a pleotropia constrain, ela mantém a variação. Ela impede que varie. Aí eu preciso agradecer, enfim, a órgãos de fomento que geraram isso, possibilitaram que eu fazer esse pós-doc fora, meu orientador, os colaboradores e meus alunos, os que estão diretamente trabalhando com a hemipênis agora, e os que porventura venham trabalhar também. Eu queria agradecer a vocês.